Quantos estão felizes por estar aqui na casa do Senhor? Amém? Em nome de Jesus, eu quero compartilhar uma palavra que Deus deu para mim há um tempo, né? Uma devocional. E em nome de Jesus, eu quero poder repartir com você e que seja transformadora na nossa mente. Queria que você fechasse os seus olhos, queria que nós orássemos um pouco. Nós precisamos do Senhor para poder fazer qualquer coisa nesse lugar. Pai, em nome de Jesus, eu quero, Espírito Santo, pedir a Tua direção sobre as nossas vidas. Queria pedir, Senhor, que em nome de Jesus Cristo o Senhor possa estar falando conosco nessa manhã. Pai, eu não quero atrapalhar aquilo que o Senhor tem para fazer, Espírito Santo. Eu não quero ser empecilho, mas que em nome de Jesus, que eu diminua e que o Senhor cresça nesse lugar. Por isso eu peço que o Senhor seja conosco, o Senhor esteja conosco em todas as coisas. Por isso, Senhor, coloco cada vida aqui, talvez pessoas que estão preocupadas, ansiosas, que entregue ao Senhor toda a ansiedade nessa manhã, que possam ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra. E o Senhor tem liberdade no nosso meio, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Acho que todos aqui, a maior parte de vocês estiveram aqui na semana passada, né? E uma coisa interessante é que muitas palavras foram proferidas, muitas promessas foram lançadas sobre essa casa, né? E quando nós falamos dessa casa, isso inclui eu e inclui você. Então, por exemplo, muitas coisas foram liberadas sobre nós, sabe? Palavras de bênção, palavras de transformação. Sabemos que um novo ciclo se estabeleceu, né? Um novo tempo, né? Quando nós falamos lá, o pastor, como ele mesmo diz, ele não gosta muito de se apegar a coisas místicas, né? Mas o número 8 não tem nada de místico, isso é bíblico. E aí depois ele até me mostrou a palavra que Deus deu para ele. E realmente é um tempo de superabundar, é um novo tempo, um tempo de colher coisas novas, um tempo de andar de forma diferente. Sabe, querido, nós podemos fazer parte ativa disso. Nós podemos ser ingredientes ativos, né, nessa promessa, ou simplesmente nós podemos ficar de fora e não participar ou não experimentar de tudo aquilo que Deus tem para liberar sobre nós. Sabe, nós precisamos estar com o nosso coração apaixonado, com o nosso coração fervendo de amor pelo Senhor, por essa obra, para que Deus ele possa liberar tudo aquilo que Ele tem sobre você e sobre mim. Tudo aquilo, todas as promessas, elas são condicionais, porque depende de mim, depende de você, mas eu sei que um novo ciclo se está se estabelecendo. Já se estabeleceu, já começou. E em nome de Jesus eu profetizo que, se ainda você tem alguma dúvida no seu coração, que nessa manhã você receba tudo aquilo que Deus tem para você. Amém? Glória a Deus. Mas eu quero falar essa noite com alguns que já têm visto alguns milagres aqui nessa casa, né? Vamos fazer uma pesquisa aqui. Quantos conhecem a Jesus, são cristãos há menos de um ano? Levanta a mão para me conhecer. Glória a Deus. Agora vamos de 2 anos a 5 anos. Levanta a mão. Já aumentou. Agora de 8 anos para cima, quem? Então nós percebemos que o maior número de pessoas são pessoas que já conhecem a Cristo já faz um tempo, né? E agora eu quero perguntar, quantos de vocês já viram sinais? Quantos de vocês já viram milagres? Quantos de vocês já viram o poder de Deus sobre a sua vida? Ou se você não viu na sua vida, talvez você viu na vida de um amigo. Levante a mão. Eu acho que, olhando daqui, é unânime. Porque realmente Deus tem manifestado o seu poder nesses 8 anos como casa, né? Nós temos visto tanta coisa acontecer nesse lugar, né? Nós temos visto tantos milagres sendo liberados, tanto na questão, a gente pode falar de restauração financeira, nós podemos falar de restauração no casamento, nós podemos falar de cura física, de cura na alma, quantas pessoas foram libertas de vícios, libertas de prisões que Satanás tinha impostas sobre essas vidas, e grandes milagres aconteceram nesse tempo. Sabe, grandes manifestações, e nós podemos ver, muitos de nós fomos alcançados por esse milagre de forma ativa. Talvez aí o seu casamento foi restaurado, talvez a sua vida foi tocada pelo Senhor, você recebeu uma cura física.
Mas e se talvez você ainda não, de alguma forma, não foi agraciado, mas você pôde ver, talvez na vida de um irmão, de uma irmã, de um parente, aquilo que Deus tem feito. Porque Deus, querido, Ele tem realizado grandes obras nesse tempo. Deus tem realizado, a manifestação do poder dEle tem sido liberada como nunca foi antes liberada. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Mateus 11. Mateus capítulo 11, versículo 20 a 24. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia, o que eu quero perguntar para você é o seguinte. Queria que você pensasse, nós refletíssemos nessa manhã. Se todos esses milagres, todos esses sinais que você viu, têm gerado arrependimento na sua vida? Sabe, todos esses sinais, todas essas maravilhas, o poder de Deus, a transformação de Deus, tem gerado arrependimento e transformação, tem aumentado a sua devoção para com Deus, tem aumentado o seu interesse para com Deus, tem aumentado a sede do seu coração para buscar ao Senhor. Tudo isso que você tem visto tem te motivado a falar, não, olha, esse é o Deus que eu quero seguir, esse é o Deus que eu quero servir. Eu entendo que Ele é o único que pode mudar vidas, eu entendo que Ele é o único que pode mudar a minha situação. Mas isso tem gerado arrependimento. Você tem visto, sabe, o Senhor se manifestando de uma forma tão poderosa, tão especial. Isso tem gerado algo no seu coração? Será que isso tem gerado algo no seu coração? Tem gerado uma sede e fala, Deus, olha, eu entendo que eu preciso mudar de vida mesmo. Sabe, eu entendo que eu preciso deixar algumas coisas, eu preciso deixar situações que me prendem, porque eu entendo que o Senhor é o único que toca, o Senhor é o único que manifesta o seu poder. Tem gerado, querido, arrependimento em você? Pensa aí. Tem gerado. Então vamos ler o texto junto aqui. Mateus, capítulo 11, versículo 20 a 24. Então começou Jesus a admoestar, corrigir severamente as cidades nas quais realizava numerosos feitos prodigiosos, porque não se arrependeram. Fala assim comigo, porque não se arrependeram. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida, são cidades. Porque se os milagres que entre vós foram realizados, tivessem sido feitos em Tiro e Sidom, há muito que elas teriam se arrependido, vestido roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Entretanto, eu vos afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. E tu, Cafarnaum, te arroga a subir até os céus, pois será lançada no inferno. Porque se as maravilhas que foram realizadas em ti houvessem sido feitas em Sodoma, teria ela permanecido até o dia de hoje. Eu, contudo, vos afirmo que haverá mais tolerância, fala assim comigo, mais tolerância, para com o povo de Sodoma no dia do julgamento do que para contigo. Então, Betsaida, Corazim, Cafarnaum eram cidades vizinhas. Então, Cafarnaum era o centro do ministério de Jesus Cristo. Depois nós vamos ver aqui o texto. E foi o lugar de maior concentração de milagres feitos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Cafarnaum foi o centro do ministério de Jesus na fronteira do norte da Galileia. Seus habitantes tiveram todas as chances para verem e ouvirem a Jesus, e a maioria não se arrependeu.
Está lá em Mateus 4,13. Assim, e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum. Então Jesus, queridos, quando ele saiu de Nazaré, na realidade ele foi expulso de Nazaré. Uma coisa interessante que a gente vê que muitas vezes onde Jesus chegava, ele causava um certo reboliço, tanto para as pessoas que o queriam, como para aqueles que não o queriam. Mas Jesus, ele se estabeleceu em Cafarnaum. Então, só para você entender, é tudo muito próximo. Cafarnaum, Betsaida e Corazim era cerca de 3 quilômetros. Então, Jesus, o centro do ministério dele, se você pegar o livro, os evangelhos, principalmente Lucas, que ele cita um pouco melhor, você vai ver que todos os milagres, muitas coisas aconteceram naquele lugar. E você percebe Jesus dizendo para esse povo, falando, olha, a forma com que vocês ouviram a minha palavra, a forma como que vocês ouviram e viram tudo aquilo que fez, não gerou arrependimento nos vossos corações. E eles tiveram a oportunidade de estar com Cristo, de ouvir Jesus, de andar com Ele. Mas não gerou arrependimento. Em Betsaida, Jesus multiplicou os pães. Então ali havia muitas pessoas, se você quiser anotar, eu não vou ler, mas lá está lá em Lucas 9, 10 a 17. Então foi a primeira multiplicação dos pães e peixes. Jesus multiplicou ali de forma sobremaneira, onde sobrou. Então aquele povo, o povo de Betsaida viu o milagre do Senhor prosperando, multiplicando, fazendo o sobrenatural. Lá em Lucas 4, 38 e 39. Jesus, na hora que ele saiu da sinagoga, ele foi para a casa da sogra de Pedro, ela estava doente, isso era em Cafarnaum. Ele chegou ali, ele curou a sogra de Pedro, e naquela época era uma febre que ocorria principalmente numa época do ano. E as pessoas, elas ficavam acamadas, muitas delas morriam, e Jesus chegou ali na casa da sogra de Pedro, ali na casa de Pedro, e curou a sogra dele. Então você vê a graça, e o interessante é que você continua vendo o versículo, e a hora que ele saiu na porta, tinha uma multidão, e ele começou a tocar as pessoas, começou a curar, começou a liberar milagres, isso tudo em Cafarnaum. Lucas 5, 17 e 25, lá em Cafarnaum, não sei se você conhece aquela história, onde que os amigos trouxeram um homem paralítico. Ele não conseguia andar, os amigos colocaram ele numa maca e não conseguiam adentrar ali na casa. Mas o que aconteceu? Eles entraram com ele pelo telhado e o Senhor ali curou aquele homem, ele foi abençoado. Isso também foi em Cafarnaum. Lucas 6, 6, 10. Um sábado, o homem estava com a mão ressequida, ele tinha a mão defeituosa. E o Senhor também liberou a cura sobre a vida dele. Olha quanto milagre foi realizado nessa cidade. Quantos milagres Deus tem realizado no nosso meio? Vai pensando aí. Curou uma mulher que há 12 anos sofria de um fluxo de sangue. Tinha uma hemorragia. Está lá em Lucas 8, 43 e 48. Foi aquela mulher que disse, olha, Jesus disse, quem me tocou? Jesus não parou aí, importava que Cafarnaum soubesse que ele tinha poder para restituir a própria vida. Então ele foi chamado para dar vida à filha de Jairo, um dos principais da sinagoga de Cafarnaum. Está lá em Lucas 8, 40, 49 e 53. Olha só, até uma ressurreição, ele ressuscitou a filha de Jairo que estava morta. Então o povo de Cafarnaum, eles tiveram essa oportunidade de ver também esse milagre. Jesus curou o servo do centurião com apenas uma palavra. Está lá em Lucas 7, de 1 a 10. Onde que o centurião chegou e falou, olha, o meu servo está doente. Aí Jesus foi ao encontro da casa dele. Ele falou, olha, o Senhor não é digno de entrar na minha casa. Basta uma palavra aqui. Olha quantas coisas foram realizadas nesse meio. Olha quantos milagres, quantos sinais aconteceram nesse lugar. Sabe, eles tiveram o privilégio de ver o poder maravilhoso de Deus. Os habitantes de Cafarnaum escutavam a pregação mais perfeita. Querido, porque vinha de quem? Jesus.
e a viram confirmada pelos milagres mais surpreendentes. E além de ouvir, eles viam a confirmação, porque eles viam, sabe, Jesus tocando, Jesus mexendo. E no entanto, permaneceram mortos nas suas transgressões e pecados. Sabe, quantas coisas Deus tem feito no nosso meio, querido? Pensa aí. E às vezes, nós estamos há tanto tempo na igreja, nós até ouvimos tanto a palavra, sabemos tudo. Quando alguém vai falar para nós já estamos prontos. Quando alguém vai nos corrigir, nós já estamos prontos para responder, porque somos. Mas querido, eu quero que você olhe para Cafarnaum, para Corazim, para Betsaida. Quantos milagres aconteceram no meio daquele povo. Eu quero dizer para você que você pode estar no meio dos milagres. Você pode estar no meio dos sinais, mas se você não se arrepender, se você não mudar de vida, se você não entender que é necessário se arrepender, você vai ficar fora disso tudo que Deus tem proporcionado para nós. Sabe, nós precisamos olhar, e na realidade, quando eu falei, Deus, o pastor chegou, ele falou meio rápido para mim, falou, olha, você vai pregar domingo. E eu falei para Deus, o que eu vou falar? Porque o povo é seu, e eu não posso falar aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor quer. Deus falou muito forte, falou, olha, muitos têm visto o que eu tenho feito, muitos têm visto os meus milagres, muitos têm ouvido a minha palavra, mas não têm se arrependido, não têm mudado de vida, não têm abandonado coisas que estão lá há muito tempo. No entanto, o povo de Cafarnaum permaneceu mortos nas suas transgressões e pecados. Devemos lembrar-nos que o mesmo evangelho, que é cheiro de vida para uns, é cheiro de morte para outros, e o mesmo fogo que derrete uma cera, é o mesmo que endurece o barro. Ou seja, nada há que mais endureça o coração do homem do que ouvir regularmente a pregação do evangelho e preferir deliberadamente o pecado e o mundo. Sabe, querido? O mesmo fogo da presença de Deus que pode te quebrantar, pode endurecer o seu coração, porque depende do seu coração. Todos nós estamos expostos à mesma presença. Todos nós estamos expostos aos mesmos milagres. Quantos milagres nós já vemos aqui, queridos? Quanta coisa. Eu cheguei aqui hoje, eu vi a Ana Alice. Eu fiquei muito feliz porque quando nós oramos aqui, e ela já quase não se vê marca, Para quem não sabe, ela tinha sofrido algumas queimaduras. E a gente viu o milagre de Deus. Sabe, teve uma reunião de oração, estou tentando trazer agora as coisas recentes. Teve uma moça que trouxe aqui o ultrassom, olha, não tem mais nada, se não me engano, no útero. Ela sentia muita dor. Você vê os milagres de Deus acontecendo, e se isso não mudar você, se isso não mexer com você, falar, olha, eu preciso mudar de vida. Eu não posso continuar da mesma forma, eu não posso continuar com os mesmos hábitos. Nunca houve povo mais altamente favorecido do que Cafarnaum. E também nunca se viu povo que perecesse mais endurecido. E se a gente fosse falar, poxa vida, Talvez eles não estariam ouvindo palavras abençoadas. Olha, talvez eles não conseguiriam ver, Mas era Jesus que estava pregando para eles. Não é verdade? Eles foram o povo mais favorecido. E eu e você? Nós somos muito favorecidos porque nós temos Jesus e nós temos o Espírito Santo que nos conduz. Diferente. Isso tem que gerar em nós arrependimento. Isso tem que gerar em nós algo diferente. Jesus fala que essas cidades, Cafarnaum, Corazim, Betsaida, são piores que Tiro e
Sidom e Sodoma. Então, só para entendermos, Tiro e Sidom foram destruídas. Por isso que Jesus está dizendo, olha, se eles tivessem visto o que vocês viram, eles estariam até hoje. Porque essas cidades, queridos, elas foram destruídas. Se você for pesquisar, só existem ruínas. Elas foram destruídas por causa da malignidade, sua altivez, sua adoração a falsos deuses e perseguição ao povo de Deus. Se você for lá em Isaías, eu não vou ler aqui porque o texto é bem extenso. Isaías 23, de 1 a 18. E Ezequiel capítulo 26, 27 e 28. Está falando simplesmente de Deus proferindo, falando, olha, eu vou destruir vocês. Vocês não vão permanecer. Vocês não vão se sustentar. E tanto é que a palavra se cumpriu, que essa cidade hoje, ela só existe em ruínas. Olha que Deus está comparando esse povo que vê os milagres e não se arrepende. Deus está falando assim, olha, é igual Tiro e Sidom. Eu destruí e eles não viram nada. Aí Jesus também compara a Sodoma. Está lá em Gênesis 19, a 1 e 29. Por que Sodoma foi destruída? Por causa da imoralidade sexual, lascívia, luxúria. Era um povo que andava segundo os seus próprios desejos. Jesus compara aquele que vê os milagres, aquele que vê as manifestações, que ouve a palavra, que não há arrependimento com esses povos. Jesus está dizendo assim, olha, haverá menos rigor, haverá mais tolerância para Tiro e Sidom, haverá mais tolerância para Sodoma do que para vocês que têm ouvido a minha pregação, que têm visto os meus milagres. Haverá mais rigor, querido, isso é muito forte. Nós podemos estar trazendo para nós simplesmente condenação, porque não mudamos de vida, porque não há arrependimento, porque não há transformação. E tudo que temos visto nos nossos dias, todos esses sinais, os mesmos milagres. Hoje temos o Espírito Santo que nos conduz de forma poderosa. Isso é para que tenhamos um arrependimento genuíno. A palavra arrependimento citada no texto aí, querido, no original ela significa, a pronúncia é metamoio. Indica mudança de lugar ou condição. Indica tristeza pelo pecado. E afastamento. Fala assim comigo. Afastamento do pecado. Ou conversão. Quantos de nós estamos há tanto tempo na igreja, ouvindo a palavra de Deus, vendo as maravilhas que o Senhor tem feito, e continuamos com as nossas vidas infrutíferas, sem arrependimento, desprezando o milagre e a presença de Jesus. Isso é muito forte. Quando eu vi isso aqui, eu falei, porque se a gente está vendo tudo isso que Deus tem feito, porque todos aqui levantaram a mão que tem visto o que Deus tem feito. Mas se nós estamos desprezando, se nós não estamos tendo mudança de vida, se não está causando arrependimento, nós estamos desprezando aquilo que Deus tem feito. Nós estamos simplesmente dizendo, olha, Jesus para mim não tem importância. Está fazendo bem para mim? O Senhor tem que me ajudar. Mais ou menos assim, o Senhor tem a obrigação de mim. E não é assim que funciona, querido. Sabe, nós precisamos entender isso nessa noite, nessa manhã. Deus espera de nós arrependimento. Deus espera de nós conversão. Deus espera de nós mudança de mente. Espera que possamos andar de forma diferente. Sabe, Deus, Ele quer frutos de mim, de você. Ele espera frutos de nós. Temos pecados que já não cabem a um cristão. Tem pessoas que estão há tanto tempo na igreja que cometem o mesmo pecado sempre. Sabe, não conseguem largar mentira, não conseguem largar pornografia, não conseguem, sabe, tratar bem a sua esposa. Não conseguem ser fiéis nos dízimos, nas ofertas. Sabe, há quanto tempo? E se for ver para alguém que já ouviu tanto da palavra, isso não pode acontecer. E às vezes eu tenho a oportunidade de aconselhar algumas pessoas. E eu vejo que cristãos que já estão há tanto tempo na igreja, mas estão na mesma situação de que quando entraram. Sabe, eles se adentraram, houve mudanças, mas parou porque chegou num tempo que falou assim, Jesus, olha, isso para mim
Não, eu posso deixar tudo. Mas isso não, isso aqui é meu. Esse pecadinho aqui é meu. Eu gosto dele. Isso está desprezando o Senhor, desprezando aquilo tudo que você tem visto, desprezando tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida. Sabe, Deus te chamou para ser frutífero. Deus te chamou para fazer a diferença. Deus te chamou para poder anunciar o Evangelho, para poder falar, olha, através da minha vida, veja Cristo em mim, veja Cristo através de mim. Uma coisa interessante, a coisa que mais mexe com as pessoas, porque assim, todos aqui nós somos motivados ao evangelismo, né, a falar de Jesus. E uma coisa que eu ouço muito também, é que as pessoas falam assim, mas eu não sei da palavra, mas o que eu vou pregar? Mas o que eu vou falar se eu não conheço? E eu gosto sempre dos textos de Jesus, e eu estava lendo até hoje de manhã, a respeito do endemoniado de Gesareno. Eu ia falar Gesareno. E uma coisa interessante é que esse homem, queridos, se você for pegar o texto, ele ficou a maior parte do tempo endemoniado, possesso. E aí quando Jesus chega naquela cidade, que é Gerasa, chegou ali, libertou aquele homem, trouxe libertação sobre a vida dele. E quando ele chega, fala, Jesus, eu quero te seguir. Jesus, eu quero ser seu discípulo, eu quero andar com o Senhor. Eu quero andar com o Senhor. Aí Jesus falou, não, fique aqui. E anuncia tudo aquilo que eu tenho feito na sua vida. Jesus não falou assim para ele, falou, filho, ó, você vai agora, você vai entrar numa escola de teologia, você vai passar 4 anos lá, você vai aprender tudo que você tem que fazer, depois você vai falar do meu nome. É isso que está escrito lá? Jesus está falando assim, ó, falha tudo que eu fiz na tua vida. Sabe, não há desculpas. Se você tem visto os milagres, se você tem visto os sinais, para que é, queridos? É para você mudar de vida e através da sua vida impactar pessoas. Sabe, anunciar o Evangelho, falar Jesus mudou, Jesus muda, Jesus ainda está vivo. Se isso não tem causado em nós um constrangimento, a ponto de falar, eu quero mudar, eu preciso de outra vida, eu preciso de uma vida nova, Senhor. Eu decido abandonar coisas que eu não consigo abandonar. Arrependimento. Uma coisa interessante, queridos, como isso é forte. Porque quando nós vemos tudo isso, as pessoas veem em nós a mudança. Eu tenho uma moça na minha célula que eu achei muito interessante, né? Foi até a quinta-feira agora, ela falou. E ela chegou e falou assim, nossa, eu já consegui 5 casas de paz. Eu falei, meu Deus. Eu falei, 5 casas de paz e ela nem membro da igreja ainda. E aquilo, né, a gente já tinha me falado, e falou, nossa. E ela falou, eu preciso de ajuda. Eu falei, e aí? Eu falei, e aí, como você conseguiu? Não precisa nem fazer força, porque todo mundo viu minha transformação. Você entendeu? Aquilo foi tão forte para mim, que eu falei, meu Deus. Ainda ela veio falar com a gente, mas ela vai ser membro no final do mês agora. E ela chegou e falou assim, e nós estamos incentivando ela, você precisa, no mínimo, fazer uma, porque a gente vai ajudar ela. Porque 5 casas de paz ela não vai dar conta. E assim, ela falou, não, mas olha, as pessoas não, eu tenho medo, sabe? Porque as pessoas sabiam o jeito que eu era. E elas não vão, será que elas não vão dar confiança aí que a gente falou para ela? Pelo contrário. Porque se elas já olharem em você e quiseram a casa de paz, é porque elas viram mudança em você. Sabe, queridos, milagres, tudo aquilo que Deus tem feito, tem que gerar arrependimento em nós. Porque esse arrependimento é algo externo. Não adianta nada eu falar da boca para fora, falar, olha, eu sou cristão, eu tenho uma vida com Deus, eu sou. Mas o que vai mudar, o que vai dizer são os seus frutos. São as suas atitudes, a forma que você fala. A palavra do Senhor diz que a Bíblia, que o coração, a boca fala do teu coração. Se o teu coração está cheio de Deus, querido, só vai sair Deus. Mas se ele não estiver cheio, talvez ele esteja pela metade de Deus, então vai sair metade de Deus. Não sei nem se pode. Mas é outra metade de coisas que não são frutos de arrependimento. Vocês estão entendendo? Sabe, Deus quer nos levar para um nível diferente. E muitos de nós que estamos parados há muitos anos, Deus está falando, filho, presta atenção.
desperta. Eu já citei isso uma vez, né? Mas o despertador, quando você coloca de manhã, ele está tocando. Ele vai te acordar. Mas quem tem que levantar é o despertador? Sou eu. A palavra de Deus é para você despertar nessa manhã. E levanta. O despertador está tocando. Fala, Deus, eu entendi que tem coisas que eu preciso me arrepender. Tem coisa que eu preciso deixar para trás. Eu preciso avançar para o novo. Eu preciso avançar, Senhor, porque eu quero te agradar. Eu não quero ser comparado a essas cidades que são imorais. Abre lá em Mateus 7, capítulo 15 a 23. Aleluia, Jesus. Eu sinto muito forte falar quantos líderes de célula estão aí em andamento no coração. Ou seja, Deus já te chamou, não os que já estão instituídos. Mas você, que Deus tem falado com você há tanto tempo, falando, filho, eu quero você como um líder dessa casa. Deixa essas coisas, vem comigo. Vem. Mas todas as vezes, querido, talvez você chega, porque uma coisa que eu me incomodo, às vezes a gente ouve tanto da palavra, Deus tem te alimentado para quê? Para você alimentar vidas. Você já perguntou talvez para o seu líder de célula, por que eu ainda não sou líder? Por que ainda eu não sou um auxiliar? Talvez ele vai te falar a verdade, mas você precisa abrir o coração, como um dia eu abri também. Talvez ouvir coisas que não são tão fáceis de ouvir, mas que mudam a nossa vida. Sabe, situações que precisam mudar na sua vida. Sabe, Deus usa os líderes dessa casa, os pastores, para falar para você, filho, muda. Porque Deus está falando, vem, deixa isso não tem valor. Isso está te prendendo. Vem comigo, qual que é o teu medo? Você não confia em mim? Jesus está dizendo. Mateus 7, 15 e 23. Acautelai-vos quanto aos falsos profetas, eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas, mas os no seu íntimo são como lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinheiro ou figos das ervas daninhas? Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos. Fala comigo. Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos. Mas a árvore ruim dá frutos ruins. Agora eu continuo. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Pelos nossos frutos somos conhecidos, pelas nossas atitudes. Sabe, as pessoas sabem quem de fato somos, e nós também sabemos quem de fato somos, olhando para as nossas atitudes. Qual foi a última vez que você parou e olhou para as suas atitudes dizendo, olha, isso não condiz para um cristão? Quantas vezes você já pegou as suas atitudes à luz da palavra de Deus e falou, olha, Deus não espera isso de mim. Sabe, antes, querido, de você ser um profissional, antes de você ser qualquer coisa, você é filho de Deus. E você tem que refletir a glória do teu Pai, que te chamou, que te criou a imagem e semelhança. Imagem e semelhança, caráter de Deus. Quais são os seus frutos? Os seus frutos é de um filho de Deus. Podemos viver ouvindo a palavra e vendo os milagres, e os nossos frutos são maus. Quais são os seus frutos? Não, eu tenho produzido muitos frutos. Nossa, será? É igual, eu me lembro quando eu era criança, minha vizinha tinha dois pés de
de goiaba, né? E tinha um que tinha bicho. Não, o Diego tá rindo. Mas tinha um que tinha bicho, querido. E é interessante que aí, a hora que você pegava a goiaba com bicho, ela falava, mas é daquela lá, né? É daquela goiabeira ali, ou daquela árvore ali. Porque tinha outra que não tinha bicho. Porque a palavra de Deus diz assim, olha, pelos frutos conhecereis o fruto. Não, pelo fruto você conhece a árvore. Então, pelo fruto eu conheço a árvore. Então, pelos seus frutos vão te conhecer. Não, olha, aquele é um homem de Deus, aquela é uma mulher de Deus. E nós não podemos, queridos, nós não vamos conseguir montar um personagem muito tempo. Nós não vamos conseguir montar uma figura de um homem ou de uma mulher de Deus. Sabe, uma figura de um bom marido ou de uma boa esposa. Isso é insustentável. Porque mais hora ou menos hora, você vai se revelar. E a palavra do Senhor diz que tudo aquilo que está oculto será revelado. Sabe, talvez lá na sua casa, quem vai dizer se você dá bons frutos é o teu esposo, é a tua esposa, é os seus filhos. Quantas vezes nós ouvimos, olha, já ouvi testemunhos falando, olha, eu queria que o filho falando, ó, gosto tanto de estar na igreja, porque meu pai lá, ele me abraça, fala comigo. Mas em casa é um cavalo, é um bruto. Os seus frutos dizem quem você é. E a palavra do Senhor diz que aqueles que não dão bons frutos será cortado, será lançado fora. Por isso, queridos, se você tem visto os milagres, se vocês têm visto os sinais, ouvido a palavra de Deus, haverá menos rigor para Sodoma do que para nós, que ouvimos e não mudamos. Quantas decisões você tem tomado sem consultar ao Senhor? Mas conhece tanto a palavra. Quantas coisas erradas você tem feito, quantos negócios errados você tem feito, quantas coisas, mas nunca chega e fala para Deus, Deus, olha, eu entendo que eu ainda sou o dono de mim mesmo, eu preciso me arrepender. Como estão os seus frutos? Frutos de arrependimento? Muitos praticam o mesmo pecado, querido, há tanto tempo, que a palavra do Senhor diz que a nossa mente ela fica cauterizada. Sabe, você não se encontra. Tem gente que mente tanto, que ela acredita até na própria mentira. Sabe quanto tempo? Isso já faz parte do seu caráter. Está incrustado. Deus, Ele quer arrependimento, querido, de você. Deus quer arrependimento. Está falando assim, filho, volta. Muda. Amém. Quais são as motivações do seu coração? Em meio a esse mover que estão vivendo. Talvez você pode estar falando assim, olha, mas é tão legal isso tudo está acontecendo, olha que bom. Palavras têm sido lançadas, mas qual é a sua resposta a esse mover? Quais serão os seus frutos a esse mover? Não, olha, deixa que todo mundo, não tem problema, eu estou aqui, eu não quero, não quero me envolver. Se eu me envolver, eu vou ter que deixar algumas coisas. Se eu me envolver, eu vou ter que parar de fazer algumas coisas que para mim, eu gosto demais. Eu não estou pronto para abrir mão. Sabe, querido, frutos de arrependimento. Você precisa estar no meio de se mover. Queridos, você precisa entender o chamado que Deus tem para a tua vida. Se você está aqui hoje, irmão, não é por acaso. Sabe, se você faz parte dessa casa, não é por acaso. Se você tem visto tantos milagres, não é por acaso. Se você não entender ainda que Deus fala com você e você precisa mudar, talvez você vai passar mais 10 anos, mais 15 anos na mesma situação, até a apostasia, até abandonar o Senhor. A palavra do Senhor lá em Mateus 5,13 diz assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora. Então fala, né? Esse texto fala que nós somos o sal da terra, que nós somos a luz do mundo. Quantos já comeram uma carne bem salgada ou algo muito salgado? O que gera isso? O quê? Nós somos o quê? O sal da terra. O que nós temos que gerar na terra então? Sede de quem?
de Deus. Tua vida tem gerado sede de Deus nas pessoas. As pessoas falam assim: olha, se for para ser daquele jeito ali, melhor não. Não. Que nós somos a luz do mundo, querido. Será que por onde você está passando, as pessoas conseguem ver a luz? Quem que é a luz? É Jesus. Será que por onde você anda, as pessoas têm visto? Olha a forma que ele anda. Eu quero isso para a minha vida. Olha o casamento dele. Olha os filhos. Olha a postura dele. Olha como ele administra os negócios. Olha como ele trata os funcionários. Olha como ele respeita a esposa, respeita o patrão. Olha como ela é submissa. Será que isso tem gerado vida? Ou não? Lucas 19, de 1 a 10. Eu vou só narrar a história para vocês, porque o texto é comprido também. Mas conta a história de quem? De Zaqueu. Zaqueu, ele foi um homem, queridos, que ele começou a ver os milagres de Jesus. Ele começou a ouvir, ver as manifestações, ver o poder de Deus. Sabe, ver aquilo tudo que Deus está fazendo. Ele começou a ficar curioso. E a palavra do Senhor diz que ele era de baixa estatura. Ele subiu numa árvore. E quando ele subiu nessa árvore, Jesus o viu e falou: olha, hoje eu vou comer com você. E quando Jesus entrou naquela casa, houve mudança. Ele foi um homem que falou: olha, eu me arrependo de tudo que eu fiz. Eu me arrependo de todas as coisas que eu fiz. Eu quero mudar de vida, Senhor. Eu quero ser teu discípulo. Eu quero andar contigo. É isso que tem que gerar nós a palavra de Deus. É isso que tem que gerar nós ao ver os milagres, a transformação. Tem que gerar nós um profundo arrependimento, uma profunda mudança. Vamos abrir lá em 2 Samuel, capítulo 6, 14 a 16. Vamos lá. Eu ouvi esse texto aqui na palavra que nós recebemos de líderes e eu achei muito coerente com essa palavra. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 14 a 16. Davi vestindo o efode, colete sacerdotal de linho. Então aqui, só para mim poder dar a introdução. Davi, ele foi buscar a arca da aliança que representava a presença de Deus. Então ela já tinha ficado muito tempo fora, né, do templo. E Davi, ele se propôs a falar: não, eu vou lá buscar essa arca, eu quero a presença de Deus para cá. Então ele foi. Então Davi, vestindo o efode, colete sacerdotal de linho, seguiu dançando com todas as suas forças na presença do Senhor. Assim Davi e todo o povo de Israel subiam trazendo a arca do Senhor com brados de alegria ao som jubiloso das trombetas. Entretanto, aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, a filha de Saul, Mical, contemplava tudo de uma janela. E ao observar o rei Davi dançando e celebrando diante do Senhor, ela sentiu por ele um profundo desprezo. Agora vamos lá para o versículo 20. Então Davi retornou para sua casa a fim de abençoar também a sua família. Mas Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe censurou, exclamando: que bela atitude teve o grande homem de Israel nesse dia. O rei de Israel mais parecia um desenvergonhado, tirando o manto real e ficando apenas com uma túnica de linho, em frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar. Contudo, Davi ponderou e respondeu a Mical: foi na presença do Senhor que eu dancei. Foi de júbilo e louvor que celebrei a Yahvé, que me escolheu em lugar de seu pai ou de qualquer outro de seus descendentes, quando me instituiu monarca sobre o povo de Yahvé, sobre todo Israel. Ora, diante do Senhor continuarei a celebrar e me alegrar. O que eu quero trazer com esse texto aqui? Os líderes já ouviram isso. Mas Davi, queridos, é um homem que ele vivia de acordo com a palavra de Deus. Era um homem que pecava, mas que logo se arrependia, que não tinha um coração endurecido. E nesse episódio, o que aconteceu? Ele queria muito buscar
a presença de Deus, que era a Arca da Aliança naquela época. E ele falou, nossa, ele moveu todo o povo, ele se envolveu. E aí a hora que ele está chegando, ele sacrificava. O interessante é que você pegar, que ele adorou o Senhor não só buscando com o seu trabalho, mas ele adorou ao Senhor com os seus bens, porque ele ia sacrificando e ofertando ao Senhor nesse tempo. E o interessante ali é que ele estava alegre, estava feliz, o povo envolvido, que gostoso. Mas a sua esposa o viu de longe, da janela, e começou a criticar. Olha lá, que desavergonhado. E o interessante é que Davi, na hora que chegou em casa feliz, a primeira coisa que ela falou, olha, isso é postura de um rei, ficar pulando. Sabe, começou a criticar o que ele estava fazendo para Deus. E você sabe uma postura aqui, queridos? Quem não se envolve na adoração, se envolve na murmuração, na reclamação, na crítica. Interessante que ao invés dela, ela podia se arrepender e falar, não, olha, eu podia estar lá junto. Olha que gostoso, o meu rei, o meu marido, ele está ali se alegrando na presença de Deus. Mas o que ela fez? Ela ficou da janela reclamando, falando, criticando. E muitos de nós, queridos, temos essa postura. Sabe, o Senhor está te chamando para o arrependimento, para uma mudança de vida. Você não quer abandonar as coisas. E muitas vezes começa a criticar e a falar daqueles que têm se envolvido, daqueles que têm sentido a presença de Deus, que têm uma mudança de vida. É mais fácil reclamar, é mais fácil falar do que mudar. Sabe, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ai de ti, que tem visto os milagres, ai de ti que tem visto os sinais, ai de ti que tem ouvido as palavras e não tem mudado o seu coração. E muitos ficam na janela, não se envolve com o mover, não se envolve com aquilo que Deus está fazendo. Eu já estou terminando já, mas queria que isso ficasse muito pegado. Sabe, querido, se tem coisas que precisam ser tratadas na sua vida, deixa Deus tratar. Que o arrependimento entre no seu coração. Nós estamos no mover, nós estamos dizendo que estamos no mover novo, no ciclo novo. Queridos, nós estamos com a Casa de Paz justamente nesse mês, dia 29. Queridos, é o pontapé inicial que Deus está falando. Filho, vai vir uma grande colheita. Se prepara que eu estou liberando a colheita. Agora eu pergunto para você, você está da janela, só olhando, ou você está envolvido? Quantas casas de paz você já foi atrás? Queridos, você precisa se mover. Você precisa se envolver nisso. Sabe por quê? Quando nós temos frutos de arrependimento, quando a nossa vida ela começa a andar de forma, nós queremos alcançar as pessoas, nós queremos tocar as pessoas e dizer assim, olha, pode andar da forma que eu ando, pode olhar a forma que eu trato a minha esposa, os meus filhos, pode me copiar, porque eu ando segundo o Senhor fala. Mas quando temos coisas a serem tratadas, temos medo. Não, esse aqui eu não consigo mudar isso. Vou dizer para você, se você não mudar, Jesus volta e você fica. Sabe, uma palavra muito forte, não é só para você, porque quando eu prego, ela vem primeiro para mim, e Deus vai me cobrar de tudo que eu estou falando. Então é muito forte para mim também. Sabe, os nossos frutos precisam dizer. Nós estamos, por exemplo, levantando, né? Deus tem nos dado a direção dos pastores, pastor Marcos, pastora Renata. Olha, é tempo de alargar as estacas. Precisamos de um templo novo, né? E conheço ele, eu sei que há muito tempo tudo que ele vai fazer é debaixo de oração, é debaixo de resposta de Deus. E domingo ele falou a respeito de uma oferta para podermos comprar um novo templo. E eu pergunto, ele nem falou, olha, ore e pergunte ao Espírito Santo o valor que você tem que dar. Você orou? Pergunto para você. Não, esse negócio, queridos, quando nós não nos envolvemos, talvez muitas vezes nós acabamos criticando. E Deus não espera isso de nós. Talvez isso é um fruto que precisa de arrependimento. Por olhar as pessoas e criticar, olhar os moveres e criticar, ao invés, eu me lembro que eu era um cara bem desse tipo, né? Eu estava falando para minha esposa, tinha uma coisa bem legal. Eu era um cara que criticava pastor, né? E olha que Deus fez comigo, amém.
Glória a Deus. Não importa sofrer pelo meu nome. Então assim, eu não me envolvia. Eu era um cara muito assim. Pensa num cara que falava mal. Pensa num cara que falava mal. Eu falava para esse negócio aí, ó. Sabe por que quando a gente não se envolve, a gente não quer se envolver? Mas eu estava cheio de pecado, estava andando de forma errada. E eu não queria ser tratado, porque para poder fazer as coisas de Deus, a gente precisa estar bem. Ou seja, no mínimo sendo tratado. A gente não pode andar dessa forma. Deus espera muito mais de nós. E agora eu pergunto de novo, né? Deus falou muito forte a respeito de líderes de célula. Quantos de vocês, talvez o seu líder já falou para você, filho, olha, vem, vamos. Você tem medo, não quer se envolver. Por quê? Você não tem visto os milagres, você não tem visto os sinais. Jesus está no nosso meio. Muda. Não, Senhor. Eu tenho algumas coisas que eu preciso negar ainda na minha vida. E eu vou fazer isso para te servir. Eu abro mão do que tiver que abrir para te servir, porque esse é o maior valor. Isso é o que tem mais importância. Quantos de vocês, talvez Deus está falando, filho, abra sua casa para receber uma célula. Feche seus olhos. Eu já estou terminando já. Há quanto tempo, pensa aí com você. Há quanto tempo você está na igreja? Há quanto tempo? Pensa aí. Você teve um arrependimento real mesmo. Sabe, você mudou de vida. Você falou, não, olha, eu quero ter uma nova vida para Jesus. Eu quero ter um novo começo. Eu quero ter uma nova situação. Sabe, Jesus está falando, filho, eu não te chamei para ficar parado. Sabe, eu te chamei para te transformar. Eu te chamei para te transformar e para te usar de acordo com a minha vontade. E você tem visto, eu tenho preparado você lá na sua casa, quantas coisas eu fiz. Quantos milagres, quantos foram curados da depressão. Quantas vidas financeiras restauradas. Quantas pessoas que já tentaram se matar e o Senhor o tirou. Jesus está falando para você, muda de vida, se arrepende. O que tem que mudar aí ainda? Eu quero que você participe desse mover. Eu quero que você esteja incluído como parte ativa na promessa. É isso que Jesus está dizendo para nós. Sabe, mova-se. O que Deus tem que mexer aí ainda que você não tem permitido? Quais são os seus medos? O Senhor, Ele quer ver os seus frutos. O Senhor quer ver a sua mão. O Senhor quer te conhecer intimamente. Mas aquilo o que tem te atrapalhado? O que tem te atrapalhado? Muitos outros sinais vão acontecer. Mas você pode simplesmente ficar da mesma forma que você ficou. Eu queria fazer um apelo, se é assim que diz. Mas eu queria que você deixasse o Espírito Santo falar com você. Porque as minhas palavras, elas não têm nenhum valor se o Espírito Santo não te convencer. Eu não te convenço. Mas sabe, eu quero falar com você que talvez que está andando numa vida que está longe de Deus. Você sabe que está longe de Deus. Você tem até ouvido a palavra de Deus. Você tem até visto os milagres. Mas você sabe que tem mais coisa que eu preciso entregar para o Senhor. Tem coisas aí ainda que o Senhor está dizendo para você, filho, é necessário você deixar essas coisas. Eu quero também falar com você que sente que Deus tem falado no seu coração. Filho, vem para mim. Vem trabalhar comigo. Vem ser parte ativa nesse mover. Eu queria que você levantasse essa mão. Eu queria orar por você. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Me permita te chamar aqui, se você quiser.
eu queria orar por você mais de perto. Você que levantou a mão, não tem vergonha não, porque o Jesus, ele não se envergonha nunca de nós. E sabe, eu acredito que talvez tenha um milagre que está travado na sua vida, que vai ser liberado nessa manhã. Sabe quanto tempo nós passamos dentro de uma igreja, quanto tempo passamos ouvindo a palavra, e o Senhor está falando para nós: filho, é necessário mudar, é necessário deixar essas coisas. Sabe, muitos de nós estamos atraindo para nós maldição porque não queremos nos arrepender, não queremos nos entregar por total. Fala: Deus, olha, até aqui o Senhor pode mexer, mas aqui não, aqui não. Deixa Deus tocar em você, deixa Deus tocar no íntimo do seu coração. Pai, em nome de Jesus. Deus, começa a gerar no coração deles, Deus, o profundo arrependimento. Deus, que todo medo seja retirado nessa manhã, todo medo imposto por Satanás. Em nome de Jesus eu te dou uma palavra de ordem: demônios, vocês não têm poder sobre essas vidas. Você que tem causado medo e tem tentado de todas as formas desviar, veja o sangue de Jesus sobre eles. Você que ficou sentado, se coloque de pé e comece a orar. Comece a pedir para o Senhor o mover de Deus sobre a sua vida. Comece a se mover. E você que está aqui na frente, comece a falar: Deus, eu me arrependo. Deus, eu me arrependo. Deus, eu quero seguir. Deus, eu deixo essas coisas. Eu deixo essas coisas. Deus, em nome de Jesus, se humilhe na presença do Senhor. Fale: Deus, eu quero corresponder. Eu quero corresponder. Eu não quero ser comparado àqueles que ouvem e não praticam. Eu quero ser comparado com aqueles que vão dar frutos, que vão cumprir a promessa, que vão além.